Show, né? Como é que você tá, Cecília? Você tá bem? Como é que tem sido essa semana? Tranquilo, que bom. Eu acho que eu tô confiante que você vai tirar nota boa, viu, Cecília? Tenho certeza disso. Só tô tentando entrar aqui no meu celular porque não tá indo. Mas uma hora entra. Então, Cecília, você viu que eu compartilhei o arquivo, né, lá no Google Sala de Aula. Você deu uma olhada. De preferência, o interessante é que você copiasse. Tendo um caderno, você copiou ou você deixou lá? Como foi o que você fez? Porque eu tenho um para hoje. Deixa eu lá. Pronto. É porque eu tenho para hoje uma proposta para a gente fazer uma atividadezinha simples, tá? E talvez você precisasse fazer. Talvez você precisasse utilizar aquele arquivo. Mas se você tiver de cabeça, ok, né? Tanto faz. Ou então, se você puder consultar durante a atividade. Mas de qualquer jeito, eu vou estar fazendo contigo, então dá certo. Tá, eu vou aqui apresentar uma tela para a gente não perder muito tempo. Eu vou só acrescentar algumas poucas informações ao que a gente já viu na aula passada e a gente vai fazer uma atividade. Cecília, peraí, eu tenho que contar, peraí, deixa eu ver, do B foram duas, se eu não me engano. Só que eu não decorei os nomes. Aí do A foram três, eu acho. Foi por aí. Foram em 5 pessoas, 5 ou foi 6, por aí. Foi, mas aqui na recuperação só tô vendo você, Cecília. Aí parece que foi só você, mano. Foi não, foi uns 7. Não lembro, não tenho certeza, mas foi 5, 7 por aí. Pronto, vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Complicado, né? Se bem que como vai ficar gravado, não sei, talvez eles assistam depois, mas tem uns que só enrolam, tá? Tem uns que não assistem depois. Mas tomara, né? Porque se não assistir as aulas, chega na hora da prova, não sabe nem o que vai cair. Mas vamos lá, Cecília. A gente tinha visto isso aqui tudinho na aula passada. Isso aqui, tananana, tudo isso aqui. Paramos. Bem aqui. Pronto. Bem aqui. O que a gente tem aqui só para acrescentar de informação, só para finalizar? A gente estava vendo a questão dos adjetivos comparativos, tá? Mas existe uma categoria que tem poucos adjetivos que, na verdade, tem mais do que o que está aí, tá? Eu coloquei só alguns dos principais. Mas isso aí são o que a gente chama de adjetivos comparativos irregulares, tá bom? São aquela mesma questão, são adjetivos que são usados para frases comparativas. A diferença é que eles não cumprem nenhuma daquelas regras que a gente estudou, né? Quais eram as regras? Que quando o adjetivo é grande, a gente coloca more, o adjetivo, e them. Quando o adjetivo é curto, o que a gente fazia? A gente pegava e acrescentava o R. E dependendo da terminação, né, se terminasse em Y, por exemplo, a gente tirava o Y e colocava I. Né? Tem aquelas regrinhas que eu expliquei na aula passada. Esses adjetivos aqui, eles não cumprem essas regras. Quer dizer que eles têm formas próprias quando eles são comparativos. Tá bom? Funciona mais ou menos assim. A gente tem, por exemplo, good. É um exemplo de comparativo irregular. Ele se traduz como bom ou boa. Só que quando você vai colocar na forma comparativa, você não vai colocar gooder com a regra do R, que nem a gente estava fazendo. Não. Você vai colocar better. E aqui, o detalhe é o seguinte, não tem regra, tá bom? Não existe uma regra que diz por que o good fica better. Não, ele fica better porque sim. É igual no português, a gente tem, por exemplo, o adjetivo bom, mas quando a gente vai fazer uma comparação, o que a gente fala? A gente usa a palavra melhor. E a palavra bom e a palavra melhor se escrevem totalmente diferentes. Do mesmo jeito em inglês, tá? O good se escreve de um jeito e o melhor, né, que é a forma comparativa do good, se escreve totalmente diferente e não cumpre nenhuma regra. Então, um exemplo simples de como é que ficaria isso aqui. Tipo, vou colocar Messi. É só uma opinião, tá? Não que isso seja verdade. Messi is better than. Vou colocar Cristiano Ronaldo. Não sei se você discorda, Cecília, mas eu vou pegar esse aqui de exemplo, tá? Então, Messi is better than Cristiano Ronaldo, tá? Esse better aqui a gente vai traduzir como melhor. Vou até colocar aqui entre parênteses. Pronto. Vamos lá. Até eu vou colocar a tradução dos dois, né? Para ficar mais fácil. Deveria ter colocado antes. Então, good, bom, better, melhor. A gente tem um bad. Bad é ruim. Ruim e worse é a forma comparativa.
que vai ficar pior. Tá? Nada de better, nada de acrescentar o ER no bad. Tá? Um exemplo aqui, eu vou até pegar o mesmo exemplo para ser justo. Vou dizer assim, ó, Messi is worse than Cristiano Ronaldo. Messi é pior do que o Cristiano Ronaldo. E aqui a gente tem esses aqui de baixo que eu não vou dar muita atenção a eles, tá? Você definitivamente não vai precisar muito deles, tá? Talvez esse daqui sim, que é o adjetivo distante, pode ser longe, distante, tem várias traduções. Vou colocar aqui distante e longe. Tá? E aqui ele também tem essa forma aqui, que às vezes simplesmente mais distante, ou mais longe, tanto faz. Por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu pensar, mais de um lugar bem longe, deixa eu ver, já sei, Norway is. Aí você pode ter as duas formas, tá? Tanto pode ser farther ou further, a mesma coisa, tanto faz. É mais distante, from here, than, vamos colocar aqui, que a Espanha, Spain. Então a frase é a seguinte, ó, a Noruega é mais distante daqui do que a Espanha. Pronto, e esses dois aqui eu coloquei aqui só por colocar mesmo, tá? Mas você não vai precisar mesmo. No 8º ano, que esse conteúdo ele volta, aí sim já vai precisar um pouquinho mais. Só é simplesmente assim, tá? Caso vá precisar um dia, é isso. O many, que quer dizer muito, ele fica more. E o little fica less. Eu não vou nem dar muito enfoque para isso não, tá? O more significa mais. E o less significa menos. Eles vêm das palavras muito, ou muitos, né, na verdade, nesse sentido, sempre plural, e pouco. São as formas, os graus comparativos. Mas isso aqui pode deixar para lá. Pronto. Então, Cecília, ó, eu aqui deixei, só pra gente terminar de exercitar mesmo, coloquei aqui 10 questões bem simples, que basicamente elas estão assim no modelo da prova, que eu fiz uma prova nessa pegada, tá? Tem questões, e eu coloquei as frases, né, com os adjetivos entre parênteses, e você vai só precisar completar com a forma correta comparativa deles, tá? Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui pra gente exercitar. Porque o conteúdo mesmo já está todo explicado. Então a única coisa que você vai ter que prestar atenção de novo é isso aqui, ó. São os irregulares. Que eu vou até copiar no chat, o que vai precisar. Vou colocar aqui, ó, copiar, vou jogar aqui no chat. Porque durante a atividade eu deixo uma questão que tem eles. Aí eu vou deixar aqui, caso eu não precisar ficar olhando. Ctrl C. Pronto. Vamos voltar aqui para a tela. Pronto, Cecília, vamos fazendo junto, tá bom? Qual é que você prefere, Cecília, que a gente faça? Você faça um e eu corrijo e comenta, ou você prefere fazer, tipo, as 10 de uma vez e depois eu comento todas de uma vez? Qual é que você prefere? Um de cada vez. Pronto. Perfeito. Pois vamos lá. A primeira frase tem o seguinte. Stay at home is uma coisa good than going out right now. A gente pode traduzir assim, ó. Ficar em casa é... A gente tem aqui o adjetivo bom, né? Entre parênteses. Então, ficar em casa é alguma coisa do que sair agora. Tá? Se eu estou usando o adjetivo bom e eu estou fazendo a comparação, né? A comparação que eu quero fazer é a seguinte, ó. Ficar em casa é melhor do que sair agora. Tá? Então eu vou pegar o good e vou colocar ele na forma comparativa. Essa primeira eu posso até responder, tá bom? Aproveitar aqui e responder. O good na forma comparativa, ele é irregular, igual eu deixei no chat, tá? Ele fica melhor, e melhor em inglês é better. Okay? É a forma comparativa de good. Então, stay at home is better than going out. Ficar em casa é melhor do que sair, tá? Vamos lá, Cecília, a 2 eu vou deixar contigo, tá? A 2 diz o seguinte, ó. Frase de Among Us, tá? The cyan is, tracinho, them, the lemon green, tá? Que a gente tem um adjetivo suspeito entre parênteses, tá? A intenção da frase é dizer o seguinte, ó. O ciano é mais suspeito do que o verde-limão.
Sabe como é que ficaria em inglês? Como é que a gente faz a forma comparativa de suspicious? E você joga, Cecília? Você conhece? Ah, não. Ah, não, de boa. Eu também conheci há pouco tempo. É um joguinho que todo mundo agora está jogando. Mas aí, como é que fica a forma comparativa? Você pode consultar as anotações. Se você tiver um tempo aí, quiser abrir as anotações lá do Google Sala de Aula, se não desconectar. Aqui, de novo, aquela questão da regra dos adjetivos longos e dos adjetivos curtos. Lembra da regra, tá? Adjetivos longos, a gente acrescenta more antes dele. Adjetivos curtos, a gente acrescenta er ao final. Aí tá bugado. Pronto, pois vamos no passo a passo. Pronto, o adjetivo que nós temos é o adjetivo suspicious. Tá? Suspeito. Primeira coisa que a gente deve entender, ele é adjetivo longo ou ele é curto? Só lembrar lá das definições que a gente viu lá passada. Adjetivo curto é aquele com 2 sílabas. Adjetivo longo é aquele que passa de 2 sílabas. Tá? E no caso suspicious, a gente tem 3, exato, ele é longo. Então, se ele é um adjetivo longo, você tem que olhar as regras dos adjetivos comparativos quando são longos. E o que, é que a regra diz? Que quando eles são longos, você deve acrescentar o more antes do adjetivo, tá? Então aqui, para fazer a forma comparativa, né? Mais suspeito, eu devo colocar more, que vai representar o mais, né? Suspeito. Então, the cyan is more suspicious than the lemon green. Então, o ciano é mais suspeito do que o verde-limão, certo? Que basicamente é isso, tá? A regra dos grandes, no caso, é a regra mais fácil de você decorar, tá? Se você até aconselho você copie no caderno aquelas anotações, porque o ato de copiar às vezes te faz fixar bem. Então, os adjetivos grandes, a regra é essa: pega um more e acrescenta antes dele. Só isso, tá? Esse more significa esse mais, tá? Que você usa para fazer uma comparação. Vamos lá, questão 3. A 3 diz o seguinte, ó. Many people think among us, tracinho, them Free Fire, tá? Muitas pessoas acham Among Us, que é o nome de um jogo, aqui a gente tem o adjetivo que é divertido, do que Free Fire. Então, qual é a intenção da frase? Eu estou comparando Among Us com Free Fire e eu estou usando o adjetivo funny. A intenção da frase é o seguinte, ó. Muitas pessoas acham Among Us mais divertido do que Free Fire. Então, eu preciso achar a forma desse mais divertido aqui pro funny, tá? Forma comparativa pro funny. Aí você nota que a primeira coisa que você observa, ele é um adjetivo longo ou ele é curto? Funny tem 2 sílabas. Então ele é um adjetivo pequeno ou um adjetivo curto. Exato. Aí você vai ter que ir lá naquelas anotações e você olha quais são as regras dos adjetivos curtos. Eu posso até colocar aqui, eu já estou com ele aberto, ó. Ó, tá aqui, ó. Não tá aqui, ó. Dentro de adjetivos curtos, sempre acrescentamos ER para formar as comparações, exceto se o adjetivo já terminar em E. Aí que, no caso, a palavra funny não se encaixa nessa regra. Ele é curto, mas ele não termina em E. Então, essa regra aqui não encaixa. A gente olha aqui a observação 2. Adjetivos curtos terminados em consoante, vogal, consoante. Tem a última letra duplicada? Não, não é o caso de funny. Funny tem Y, N, N. Não é consoante, vogal, consoante. Vamos lá aqui a observação número 3. Adjetivos curtos terminados em Y tem o seu Y removido, substituído por I e acrescentado em seguida o R. No caso, é nessa regra que o funny se encaixa. Funny é um adjetivo curto e que termina com Y. Então, o que, é que a gente faz? Vamos lá, a gente vai tirar o Y e a gente vai acrescentar o R. Vai ficar funnier, tá? Many people think Among Us funnier than Free Fire. Então, muitas pessoas acham Among Us mais divertido do que Free Fire. Tá? Eu vou até colocar aqui a resposta de negrito para destacar.
Pronto, então você observa, Cecília, que só se você tiver em mãos aquelas regrinhas que estão anotadas ali, você faz qualquer questão, tá? É só você olhar para o adjetivo, olhar nas regras lá em cima que você consegue. Então vamos lá. Mas você está pegando, né, o Cecília, a ideia? A prova está exatamente assim. Mesmo estilo de questão. Pronto, vamos lá. A gente tem a 3 agora. Não, desculpa, a 4. 4 diz assim, ó. Patty is, tá assim, ó, them, Lisa. Tá? Então eu tô comparando aqui a Pat com a Patty, né, com a Lisa. E o adjetivo que eu estou utilizando é o adjetivo old, que quer dizer velho, tá? Então eu quero dizer o seguinte, ó, a Patty é mais velha, né, já que estou comparando mais velha do que Lisa. Bom, então como é que ficaria essa frase? Como é que ficaria a forma comparativa do old? Primeira coisa, ele não é longo. Então a gente não vai acrescentar o more, porque more é só para adjetivo longo. Caso old, dá para ver que é curto, né? Só tem uma sílaba, old, tá? Não, porque old quer dizer velho. Velho. Então a intenção é dizer que Pat é mais velha do que Lisa. Eu quero pegar o adjetivo velho, eu quero colocar ele na forma comparativa. Então não vou utilizar o adjetivo nova. Eu vou estar utilizando o adjetivo velho mesmo. Então eu só tenho que pegar ele e transformar ele na forma comparativa. De novo, vai no passo a passo. Primeiro você classifica, ele é longo ou ele é curto. Dá para ver que ele é um adjetivo curto. Então, se ele é um adjetivo curto, o que é que você faz? Você vai lá naquelas anotações sobre adjetivos curtos e vai ver qual delas o old se encaixa. Né? Vou até subir aqui, vamos vendo junto, né? Cadê a regra dos adjetivos curtos? Ela está bem aqui. Tá? Fazendo comparações com adjetivos curtos, então o que é que a gente tem? Adjetivo mais ER. Então vamos lá. Como por exemplo, né? O strong, que ficava stronger, né, com R. Então, quando o adjetivo ele é curto e a gente vai colocar na comparação, a gente coloca o R. Você só tem que ver se ele não encaixa naquelas observações. Vamos ver, a observação número 1 diz o seguinte, que quando ele termina em E, você só precisa acrescentar o R. No caso, old não termina em E. Então, aqui não se encaixa na observação número 1. Vamos ver aqui a observação número 2. Adjetivos curtos terminados em consoante, vogal consoante? Não, não é o caso do old. E a observação número 3, ele não termina em Y, então também não encaixa nessa observação. Então, ele é um adjetivo curto, simples. Ele não tem nenhuma regra especial. E para adjetivos que não tem nenhuma regra especial, adjetivos curtos, né, a gente somente acrescenta ER. Até colocar aqui, ó. Devemos acrescentar ER no final dos adjetivos. É isso que vai acontecer com o old. O old vai ficar simplesmente older. Isso aí. Perfeito. Vamos colocar aqui. Older. Pat is older than Lisa. A Pat é mais velha do que a Lisa. Beleza. Vamos lá, frase a número 5. Brian is, tracinho, a gente tem um adjetivo happy, que quer dizer feliz, than Drake. Tá? Então, Brian is alguma coisa than Drake. A intenção é dizer, Brian é mais feliz do que o Drake. A gente tem aqui o happy, né? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Ver se ele é curto ou se ele é longo. Ele é curto. Então, beleza, ele é curto e a regra dos curtos a gente acrescenta ER. Mas a gente tem que só ver se o rap não encaixa em nenhuma daquelas observações. Aí você vai lá nas anotações e olha. Se encaixa aqui na terceira, ó. Observação número 3, ó, adjetivos curtos. E isso, bem, facinho, né? Já preencheu aí, foi rapidão, nem precisa olhar. Como ele termina em Y, a gente vai ter que tirar esse Y. Vai ficar happier. Brian is happier than Drake. Brian é mais feliz do que Drake, é isso aí. Número 6. Russia is than Brazil. Tá? A Rússia é cold, que é o adjetivo frio, tá bom? Do que Brasil. Então a intenção é dizer, Rússia é mais frio do que o Brasil. Como é que ficaria essa forma aí comparativa?
Isso aí. Vai ficar colder. Perfeito, já que ele é um adjetivo curto, né? Então você só acrescenta o R. E ele não tem aquelas regras especiais, né? Ele nem termina em Y, ele nem tem consoante, vogal consoante e nem termina em E. Então aqui não tem nada de especial, é só colocar o R e pronto. Vamos lá, A7. Jade is them Jessie. Que a gente tem um adjetivo charming. Charming quer dizer charmoso, tá? Ou charmosa, tá? Então a Jade é mais charmosa do que a Jessie. Caso como é que ficaria? Opa, peraí. Desculpa, eu tô vendo mensagem agora. Você vai ter que contar. No caso, ele é, tá bom? Se você fosse contar, é porque assim, esse G, ele conta como se fosse outra sílaba. Charming. Tá, isso é bem estranho, porque a letra muda em português não é sílaba. Mas em inglês vai ser sim, tá? Então ele é um adjetivo longo. Você considera ele longo. Exatamente. Como ele é longo, considerado longo, a gente coloca o more antes. Então, Jade is more charming. E o charming fica do mesmo jeito, ele não muda, né? Ele fica exatamente do mesmo jeito. A Jade é mais charmosa do que Jessie. Isso aí. Temos aqui a 8. Drake is tall than Amanda. Então, o Drake é... A gente tem o tall, que quer dizer alto, bom? Do que Amanda. Como é que faria esse tall na comparação? Ele é adjetivo curto e não tem nenhuma regra especial. É só colocar taller. Então, Drake is taller than Amanda. Vamos lá. A 9 diz assim, ó, Daniel is, nós temos aí smart than Lewis, tá? Daniel é, a palavra smart quer dizer esperto, tá? Tipo esperto, inteligente, sagaz, né? Than Lewis, do que Lewis. Então, como é que ficaria esse smart na comparativa? Aham. Isso aí. Já que ele é um adjetivo curto, né? Ele não tem nenhuma regra especial. Coloca só o R. Daniel is smarter than Lewis. Daniel é mais esperto do que Lewis. Vamos lá, a 10, né? Assim, rolling is... A gente tem um adjetivo clear, que quer dizer claro, ou clara. In her writing than Lewis. Então, a Rowling é mais clara na escrita dela do que o Lewis. Uhum. Clearer. Exatamente. Rowling is clearer in her writing, desculpa, writing, than Lewis. Pronto. Perfeito, Cecília. Você tem alguma consideração afinal para fazer? Você tem alguma dúvida? Basicamente é isso, tá? A prova. O que vai exigir de você é a compreensão das formas, dessas formas comparativas dos adjetivos. Tem nada de além disso. Tinha só um caso, eu acho, que lá na a questão do livro que a gente fez na aula passada, eu deixei uma sem fazer, não foi? Que eu deixei para depois? Foi nessa, Cecília? Ou é eu que tô... Eu sou esquecido ou realmente faltou a última alternativa da página 80? Pronto, isso, faltou assim. Depois pega aí teu livro, a gente responde ela bem rapidinho. Aí quando tu tiver com o livro na mão, tiver aberto na página 80, aí você me avisa. Pronto, beleza.
A 5, ela não tinha nada de especial. A única coisa que você está vendo de diferente é essa palavrinha aqui, ó. Vou até colocar aqui na tela também. Essa palavra much, tá? A palavra much, ela significa muito. Ela não tem, assim, na prática, ela não se altera em nada a questão das regras dos adjetivos comparativos. Você só usa ele para intensificar mesmo. Por exemplo, eu posso usar much antes de qualquer adjetivo. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo que a gente fez aqui da Rowling, né? Rowling is clearer in her writing than Lewis. Rowling é mais clara na escrita dela do que o Lewis. Se eu quisesse colocar um much bem aqui, ó, eu poderia. Ia ficar de forma mais enfática, ó. Rowling é muito mais clara na escrita dela do que o Lewis. Ou seja, isso aqui não altera as regras dos adjetivos. Tá? Isso aqui é simplesmente como se fosse uma palavra que você usa para dar mais ênfase. Tá? E ele tanto se encaixa em adjetivo curto, longo, tá? Tanto faz. Eu tinha deixado ele por último justamente porque tinha esse much. Esse much a gente não tinha visto. Mas é só isso mesmo, tá? Much não acrescenta em nada. Ele só dá essa ideia de intensidade. Mas vamos lá, vamos responder. A questão fala assim, ó. Norway is, tracinho, than Greece in winter. Tá? Noruega é alguma coisa do que a Grécia no verão. Tá? Aqui a gente tem o cold, né, sendo utilizado. Cold é o adjetivo frio. Observa, o cold, ele é adjetivo curto ou ele é longo? O cold, tá? Que é só o adjetivo mesmo, é só o cold, é curto. Então o que a gente faz? A gente acrescenta ER, tá certo? Então, no caso, não pode ser a C, porque a C tem um more. E o more a gente só usa em adjetivo longo. Tá? Então vai ter que ser, da forma comparativa de cold, é colder. Tá bom? Esse much ele tá só de enfeite, tá bom? Esse much não mudou nada não, ele tá só enfeitando mesmo. Então vai ficar assim, ó. O Norway is much colder than Greece. Exatamente. Vai ser a letra B. Pronto, só isso, terminamos, né? Realmente não tem muito mais o que acrescentar, tá bom? Só estudar mesmo, tá? Pegar o conteúdo, fixar bem as regras, aconselho você a copiar, tá? Vou até tirar aqui da tela. Eu vou partilhar esse arquivo lá no Google Sala de Aula, pelo menos para caso você queira dar uma olhadinha nessas atividades, você dá uma olhada. Deixa eu sair aqui, sair. Pronto, Cecília, é isso, tá? Boa sorte na prova. Posso sim, Cecília, mas eu não sei se eu tenho teu número. Tu tem o meu? Aí eu tô lá no grupo. Manda uma mensagem para mim, que eu vou saber que é você, aí eu vou lá e te envio. Pode ser assim? Que assim que eu puder eu te envio, porque agora eu tenho uma aula no sexto. Aí depois que eu terminar a aula do sexto, eu mando. Mas peraí, tu tá no grupo, né, do sétimo ano? É porque eu vou ter que escrever aqui, peraí. Eu acho mais fácil assim, ô Cecília. Você vai lá no grupo da sala, o meu nome tá lá. Tem até foto. Aí você só coloca assim, oi, ou qualquer coisa só pra eu saber que é Cecília. Eu sou a Cecília. Só pra saber que é você, pra que eu mandar pra esse número. Aí de lá eu salvo. Acho que é assim mais fácil. Porque assim eu não preciso copiar. Pode ser assim? Pronto. Vou colocar aqui, tá? Meu número. 6, 8, 3, 4, 1. Pronto. Aí, tá? Pronto, aí você é só isso, tá? Só estudar, tá, Cecília? E é isso. Até a próxima, boa sorte na prova, tá? Eu sei que você vai se dar bem, tenho certeza disso. E a gente se vê. A gente se vê próximo ano, né? Tchau, tchau.